Oi, pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com você algo que ministrou ao meu coração, que está relatado lá em Gênesis, no capítulo 47, a partir do versículo 7. Eu confesso que eu já li Gênesis várias vezes, mas eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. E dessa vez, né, esse detalhe me chamou muita atenção e ministrou muito ao meu coração, e é isso que eu quero falar com você. É o relato, né, que fala o momento em que Jacó é apresentado para Faraó. Veja como aconteceu, diz assim: José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: Quantos anos o senhor já tem? Jacó lhe respondeu: São 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida. Irmãos, eu nunca tinha prestado atenção nessa resposta que Jacó dá para Faraó, né? Faraó pergunta para Jacó: Quantos anos o senhor tem, né? E Jacó responde: São 130 anos. E ele fala assim: Foram poucos e maus, né, os anos da minha vida. Irmãos, eu confesso que quando eu li essa resposta, né, de Jacó, eu fiquei profundamente decepcionada, fiquei até sem entender, né, a forma como Jacó via a sua própria vida, né? Anos maus, né? E sabe, eu esperava outra resposta de Jacó. A gente sabe que Jacó é um homem escolhido de Deus, né? Se tem alguém que pode dizer assim: "Ah, eu sou escolhido de Deus", esse alguém é Jacó. É o homem que Deus transformou o nome dele, né, de Jacó para Israel. E a gente sabe que Deus ele tem uma profunda aliança com Israel. E eu esperava ele falar assim para Faraó, até como testemunho: Ah, Faraó, meu filho, eu tenho 130 anos e nesses 130 anos eu vi tantos milagres, né, do Deus Todo-Poderoso. Ah, Faraó, eu e a minha família, nós somos uma família que tem promessa de Deus. Deus já falou com meu avô Abraão, Deus falou com meu pai Isaac, Deus tem falado comigo e somos uma família abençoada pelo Deus Criador. Mas o relato dele é: ó, minha vida são de anos muito maus. E assim, irmãos, eu fiquei me perguntando, né? Por que Jacó via a sua própria vida assim? E assim, o que eu pude entender lendo toda a história, né, de Jacó, que o momento mais difícil da vida de Jacó foram exatamente os últimos anos que ele estava vivendo, né? Quando Deus ele começa a falar com José, né? José era ainda rapazinho, tinha 17 anos. Aí ele tem aqueles sonhos e faz promessas para José. E o cumprimento dessas promessas acontece, né, quando José vai ter lá seus 30 anos. E nesse período de 13 anos, José estava sendo escravo ali na terra do Egito. E para Jacó, qual foi a notícia que chegou para os seus ouvidos? Que José havia morrido. Irmãos, Jacó como pai, né, ele amava muito José, tinha um apreço muito grande por aquele filho. E ele viveu ali 13 anos de luto pela vida de José. E assim, eu fiquei me perguntando, né? Meu Deus, Senhor, por que o Senhor não poupou, né, Jacó desse tempo todo de sofrimento, de luto? Foram 13 anos que aquele pai estava com o coração enlutado, machucado pela perca do seu filho. E Deus me fez entender algo, irmão. Sabe que Deus permitiu esse tempo todo de luta e sofrimento na vida de Jacó. E Deus permitiu, nesses 13 anos de tanto sofrimento na vida de José como escravo, para que hoje eu e você e todas as outras gerações que já leram essa história, sabe, que choraram junto com José, que se identificam com José quando passam por momentos tão difíceis, mas sabe, é fortalecido a sua fé ao entender que Deus está no controle de tudo. Sabe, esses homens, essa família viveu esses 13 anos de tanta luta, tanta dor, para servir de testemunho para nós. A Bíblia diz que
Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então Deus permitiu Jacó viver 13 anos de luto, né? José viver como escravo esses 13 anos, para que nós hoje pudéssemos ler e dizer: Deus é fiel, ainda que pareça impossível. Deus está no controle de tudo. A gente lê, né, o livro de Gênesis e a gente sabe que no final, Deus mostra que Ele é poderoso para fazer. Deus está no controle de tudo, né? Esses 13 anos de luta, irmãos, com certeza Deus estava ali, olhando a aflição de Jacó, mas tudo estava sob o controle de Deus. Deus vendo de um lado Jacó em luto, seu escolhido em luto, e Deus vendo o outro, né, José, passando por problemas, na casa de Potifar, nas cadeias e tal. Mas, irmãos, nada que chega na nossa vida é maior do que a força que Deus nos dá para resistir. Deus não permite que venham tentações maiores que nós. Deus não permite que as provações sejam maiores que nós. E o que eu digo para você é que, assim como chegou o dia em que Deus tirou José da prisão e fez com que as promessas se cumprissem na vida dele. Chegou o dia em que Deus pegou aquele pai lutado. Vem aqui, Jacó, meu escolhido. Deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo. Deixa eu te mostrar o que eu fiz durante esses 13 anos que tu passou triste e lutado, mas eu estava trabalhando. E aí Deus pegou e descortinou todo o plano diante de Jacó. E Jacó pôde ver que Deus é fiel. E quando Deus faz uma promessa para alguém, Deus é poderoso para cumprir essa promessa. Não importa a notícia que chega aos nossos ouvidos, né? Deus é maior que essas notícias e Deus está no controle de tudo. E eu posso dizer para você uma coisa: se você já ouviu promessas do Deus de Jacó, do Deus de José, e hoje você está, sabe, vivendo situações que você olha e fala assim: é impossível essa promessa se cumprir, é impossível Deus fazer. Eu quero dizer para você que não foi escrito à toa a história de José. Ela está lá como uma assinatura de Deus dizendo: eu estou no controle de tudo. E quando eu libero uma palavra, ainda que tudo pareça contrário a essa palavra, eu faço ela se cumprir. Você verá na sua vida o agir do Deus de José, o agir do Deus de Jacó, agindo na sua vida, em nome de Jesus. Então, Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal e que a sua vida, ela seja alcançada pelo poder do Deus de Israel. Em nome de Jesus. Amém.